Fala rapaziada, boa noite, pessoal vai chegando. Essa final de domingo, a namorada me olhando aqui de cara feia. Fluminense faz um papelão desse. Fábio Nunes chegando. Vai vir com a gente aqui também? Não. Alessio Oliveira, Samuel Conceição, Jael Alves, Gustavo Pires, Valdo Rios. E aí eu concordo aqui com o Valdo. Infelizmente não dá mais pro Diniz. Concordo. Não tem como, não dá. Aqui ó, um abraço aqui, ó, Marcelo Fluminense chegando aqui, ó. Um abraço, Marcelo. Bem-vindo. José Glória, Elizabeth Borges, Almir Souza, Luciane Ferreira, Newton Passos, Mike Vitória, Daniel Binebojin. Tava sumido, hein, Daniel? Luiz Carlos, Matheus Pinho, Joelcio, e aí já tem muito pessoal aqui, muita gente aqui, ó. Gabriel Barati, Rafael Chagas, Sandro Silva, Luiz Cláudio, Pedro Machado. E aí vamos ver aqui, ó, o Pedro tá falando, só peço ao Mário e Celso, vamos parar com isso de amizade, precisamos de vitória. Então galera, vamos falar aqui um pouquinho do jogo. Se o VAR, vamos falar no final. Tem uma opinião assim, talvez muito diferente da que a grande torcida do Fluminense tenha do VAR. No final a gente fala um pouquinho do VAR. O jogo, falar o que do jogo, né, galera? Jogo como tem sido os jogos do Fluminense. O Fluminense domina. E aqui, ó, só dando uma paradinha. Nédia Custódio, lá de Petrópolis, chegando aqui. Boa noite. Thiago Custa, Fábio Nunes. Pessoal chegando ainda. Então, galera, o Fluminense domina. Na hora de fazer gol, não faz. Aí complica. Teve uma hora ali que tinha 13 chances claras contra duas do CSA. A CSA fez um gol, o Fluminense não fez nenhum. Aí complica, não tem o que fazer. Tânia Regina, pra mim não é técnico, são os jogadores que não estão jogando nada. Então vamos lá, Tânia. O Fluminense no primeiro tempo foi superior. Teve a chance clara do Ione. O Ione saiu na cara do goleiro. Já tinha acontecido isso no jogo contra o Vasco, na semifinal, na final da Taça Guanabara, se eu não me engano. O Ione sai na cara do goleiro e não faz o gol. Aí realmente a culpa não é do técnico. Mas aí o técnico vai ter culpa. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Marcos Paulo, pra mim, foi um dos melhores jogadores hoje em campo. E aí ele vai e me tira o Marcos Paulo. Entendeu? O Fluminense precisava de que hoje? Quando o time precisa vencer, ele precisa de que? Precisa de gol. Aí o treinador mentiu. O Fluminense só tinha hoje um jogador que faria o gol. Era aquele cara que tem o cheiro do gol, que a gente costuma dizer. Que é o João Pedro. Aí um jogo encardido, um jogo complicado, que é aquela bolinha que sobra. A gente precisa de um cara para botar a bola para dentro do gol. Aí ele vai e tira o João Pedro. Então como é que fica o técnico? O técnico não tem culpa. E aí, quem me acompanha aqui sabe, eu sempre prestigiei o Diniz. Trabalho excelente. Tinha que continuar. E aí, quando ele começa a fazer essas coisas, Edinaldo Souza saiu na cara, mas o goleiro fechou o ângulo. Fechou o ângulo porque ele fechou mal, demorou a finalizar, demorou a escolher. Atacante, quando entra na área, ele já tem que saber o que ele vai fazer. Ele já tem que chegar e finalizar. Não esperar o goleiro decidir. O cara que é craque já chega sabendo, já bota no canto e faz o gol. O goleiro que se exploda. Pode ter 5 goleiros ali que o goleiro não vai pegar. Então eu discordo da sua opinião que o goleiro fechou o ângulo. Acho que foi muito mal o Ione naquele lance. Teria sim que ter feito o gol. Não fez. E aí o Fluminense sofreu um pouquinho. Principalmente com essa troca do Diniz. E aí a gente fala assim, pô, o Diniz, ele mata 2 substituições quando ele tira o João Pedro para colocar o Wellington Nem, e aí depois ele tira o Daniel para colocar o Brenner. Meu irmão, ele não matou 2 não, ele matou 4. Porque ele tira o João Pedro, ele coloca o Ione de centroavante. Alguém viu o Ione no segundo tempo? Partida ridícula do Ione no segundo tempo. Teve claras chances de gol no primeiro, não fez. Além das bolas aéreas de cabeça ali, que ele desperdiçou um monte. O problema da torcida é que às vezes a gente não pode criticar. O cara estava vindo bem? Tava, mas hoje foi muito mal. As chances mais claras de gol do Fluminense foi com o Ione. E ele perdeu.
principalmente no primeiro tempo, quando ele saiu na cara do goleiro, quando ele teve a chance de fazer em finalizações de cabeça, não fez. E aí no segundo tempo o treinador afunda ele de vez, quando mete ele de centroavante. Qual é o forte do Ione? Velocidade e chute forte. Parado lá de centroavante, ele não tem essa opção. Então fica complicado. E aí eu concordo com os comentários. Diniz não dá. E aí eu concordo. Não dá pro Diniz mais, infelizmente. Infelizmente fez um bom trabalho. Se você for parar para ver, mudou o patamar do Fluminense. A gente era acostumado a jogar todo retrancado, jogar para não perder, como a gente sempre falou nas resenhas. E hoje o Fluminense, ao meu ver, tem que encerrar um trabalho porque não tem como, não tem condições. A gente vê a torcida no estádio, a gente sente isso nos jogadores. Em cada olhar dos jogadores a gente vê que não tem condições mais. Entendeu? E aqui, ó, o Clério Soares falando, também não concordei com a saída do João Pedro. Que não, quem não faz, leva. Com certeza, não dá. Não tem como. Você tem um único centroavante no jogo. Um centroavante. E aí você precisa ganhar. Com o time todo retrancado, você tira esse centroavante, aí complica. E aí, meu irmão, ele bota o Brenner. Com todo respeito ao Brenner, não conheço o Brenner pessoalmente, nunca falei com o Brenner, mas tem um padrinho muito forte pro futebol, meu amigo. Porque, vou te contar, é a primeira bola dele, o Marcos Paulo dá uma enfiada de bola linda, e aí ele todo atrapalhado, mete meio de tornozelo, de canela, ainda acerta a trave. Teria, ali ele poderia fazer o que quisesse, até se ele fosse de peixinho naquela bola, ele faria o gol. Ele conseguiu o mais difícil, que era tocar de tornozelo e acertar a trave. E aí a gente vai falar, a culpa é do treinador, é porque colocou ele em campo, tirou o João Pedro, que é o único centroavante que a gente tem, e coloca o cara em campo. A culpa é minha? Aí a gente tem que concordar com os torcedores que querem a saída dele. Felizmente. Marcos Vinícius, aquela cara de mau resultado que faz. Marcos Vinícius, aquela cara de mau resultado complicado. Gabriel Barata pedindo aqui pra gente falar do Danielzinho. Então, Danielzinho, o forte do Daniel. O forte do Daniel são as bolas enfiadas. No jogo de hoje, é muito difícil. Se a gente não tem o centroavante, quando a gente não teve no segundo, se é para tirar o centroavante, você tira o Daniel. Porque o Daniel, ou ele vai jogar a bola lançada na área, ou ele vai dar aquelas bolas enfiadas. E desde o jogo contra o Atlético, ele não está acertando. Então, se não está acertando, não tem essa de meritocracia. Aqui a gente tem que defender o que é certo. O Daniel vinha fazendo uma boa sequência de partidas no Fluminense. Vinha bem, em algumas boas sequências. Caiu de produção. Então, se caiu de produção, a gente tem que mudar. Tem que mudar. Não dá para continuar. Não tem como. E aí o treinador é que paga. Não tem como. O treinador não pode ter jogador de estimação, como a gente aqui não tem. Se tiver que falar mal, igual eu falei mal do Ione. Para mim, o Ione hoje foi muito, muito mal. Muito mal. Não era para sair, não tinha que tirar, mas ele foi muito mal. Então o treinador tem que enxergar isso. Já tem umas 2 ou 3 partidas que o Daniel vem mal. Então dá oportunidade para outro. Tem que colocar outro para jogar, não tem como ficar insistindo. E o pior, você tira o João Pedro e mantém o Daniel, aí você ainda acaba queimando ainda mais o Daniel com a torcida e acaba dificultando um jogo que a gente viu aí no segundo tempo. Antes de mexer o ataque teve umas 2 ou 3 bolas que a gente tem ali sobrando na área, não tinha ninguém para fazer. Não tinha ninguém para fazer porque a gente não tinha o centroavante. E aí fica complicado. É que o Elias Xavier aqui me cornetando, falando que o Daniel não tem forte, né? O Daniel tem sim, a gente vai pegar no pé, o time perdeu. Mas é o maior assistente do time, tem 5 assistências, ele tem uma boa visão de jogo. Mas quando tem espaço para jogar, realmente, com o time todo fechado, como é o CSA, eu acho praticamente nula as características do Daniel. Acho que o Daniel teria que jogar num jogo mais pesado, talvez com um time que dê mais chance, mais campo para o Fluminense. Aí eu acho que ele consegue desenvolver um pouco mais. Um jogo todo fechado como o de hoje, realmente fica complicado. Ele não tem como. E aí o Hélio Drummond uma opção mais lógica que a gente tem. É botar o Mascarenhas na esquerda e trazer o Caio para o meio para ver se dá jeito. E aí o Pedro Gomes aqui está reclamando da CBF, eu acredito que seja do juiz. Eu vou falar daqui a pouco. Leandro Rabelo, que horas saiu o anúncio da demissão do Diniz? A expectativa hoje é essa. Não tem como, a gente vai falar aqui,
vamos falar do jogo. É o que eu venho falando. Se pegar as resenhas do Campeonato Brasileiro anteriores, vai ser a mesma coisa. O Fluminense dominou e perdeu. Só que um detalhe: o CSA não fazia gols há 8 partidas. Não fazia um gol. Não fazia um gol há 8 partidas. Não tinha vencido nenhum jogo no Brasileiro. Venceu do Fluminense. E aí fica complicado. Fica muito difícil. Aí já vejo aqui a galera pedindo o Mano Menezes, Henrique Guedes pedindo o Mano Menezes. E aí o Hélio Drummond, e aí eu concordo com o Hélio Drummond, vai cair por teimosia. Vai cair por teimosia e por mexer mal. O Diniz tem uma excelente visão de jogo assim no esquema, em montar, em armar o time. É muito bom. Você vê que ele entende muito de futebol, mas na hora de mexer, então tem que tentar se aprimorar. Porque ele já pecou nisso quando treinava o Atlético Paranaense e está repetindo no Fluminense. Está repetindo. Então ele tem que se aprimorar nisso. Não tem condições um treinador que quer ser top chegar e não saber, não se perder em substituições, o que é o que o Diniz vem fazendo. Não tem a menor condição. Vamos continuar aqui. O Júnison Pimenta torcendo para a queda do Diniz já. E aí Jean Lucas, 3 pênaltis não dados. Então vamos falar dos pênaltis. O primeiro, eu lembro de 2. O primeiro foi no Daniel. E aí, preste bem atenção no que eu vou falar. Para mim não é lance para VAR. O pessoal fala que o VAR tem que acionar. Para mim não é lance. O juiz estava em cima dos 2 lances. No lance do Daniel, ele vai para apitar e não apita porque a bola cai no pé do Marcos Paulo. Não dá. Não dá porque não quer. Ele não deu porque não quis, esperando que o VAR chamasse. E aí quem está no VAR, eu acho que fez correto, só tem um adendo. Tinha que fazer em todos os jogos, não só contra o Fluminense. O problema é que só faz contra o Fluminense. Esse que é o problema. Para mim o VAR hoje foi perfeito em não chamar o juiz. O lance do Ganso foi limpo, na cara dele, não tinha ninguém atrapalhando. Era o Ganso, o zagueiro e o juiz de frente. O juiz não deu porque não quis. Esperou o VAR de novo. O lance estava na cara dele. Então se ele não deu porque não quis, a culpa é do juiz, não é do VAR. Isso que tem que ficar claro. O juiz foi mal, o juiz foi horrível. Tem que ser suspenso já, não pode apitar. O que ele fez hoje, os 2 pênaltis que ele não deu hoje foram escandalosos. E aí, para mim, não tem que ter interferência de VAR, não tem que falar do VAR. Quem acompanha o futebol inglês está vendo, a Inglaterra está dando um banho em relação a como é o uso do VAR. E aí tem que ficar nítido nesses 2 lances do Fluminense. O juiz estava em cima, não marcou porque não quis. E aí vem um outro parênteses. Jogar contra o CSA dentro do Maracanã, o juiz poderia ter deixado de dar 10 pênaltis. O Fluminense teria que ter ganhado assim mesmo. Não pode perder para o CSA e reclamar de pênalti. Não dá. Não dá. Me desculpem, não dá. Não tem como. Não dá mesmo. E aí o Diego Torres falando aqui. Não concordo com você. Por que então não ter mais o VAR? O VAR ele tem que ser para lances que o juiz não consegue ver. Ali o juiz viu. O juiz viu e não deu porque não quis. O VAR tem que ser para lances que o juiz não vê. Ou que ele esteja encoberto, ou um lance de contra-ataque, alguma coisa do tipo. Agora os lances na cara do juiz, que ele está de olho no lance e não dá, o VAR não tem que se mexer. Não tem que se meter, me desculpe. Não dá. Não tem como a gente reclamar de VAR, não. Me desculpe. Essa é a minha opinião. O Birajara tem que pedir a anulação do jogo. Não, tem que pedir aí, me desculpa, é o time do Tapetão, vamos ficar conhecido como time do Tapetão, contra o CSA, pedir anulação do jogo contra o CSA, é isso? Poderiam ter acontecido 10 pênaltis e o juiz não marcar. O Fluminense teria que ter feito 2 ou 3 gols contra o CSA. O time do CSA é muito fraco, muito. Fluminense, na draga que tá, teve mais de 15 chances claras de gol e não fez. Hélio Drummond. Douglas, sou contra a troca de técnico, mas se o Diniz cair, o Fluminense vai. E eu concordo com o Hélio Drummond. Uma coisa óbvia, o Cruzeiro tinha o Mano Menezes, que é um técnico muito respeitado. Claro que o elenco do Cruzeiro é maior, parerê, pão duro. Mas o Cruzeiro tem o Mano Menezes já há mais de 3 anos.
E aí viu que não estava rendendo mais o trabalho, é o que está acontecendo com o Diniz. Infelizmente aconteceu com o Diniz em 6 meses, o trabalho não está rendendo. Esse toque para lá, toque para cá, não está rendendo, não tem condições. E aí quem via as resenhas anteriores, é o que eu falava, tem que se manter o trabalho, a gente tem um padrão de jogo, só que a bola não entra, não dá, e aí a gente falou isso contra o Atlético. Se perder um dos 3 jogos, que era CSA, Avaí e Fortaleza, tinha que demitir. Perdeu contra o CSA, então a minha postura continua sendo aquela lá de semana lá de trás. Perdeu pro CSA, meu irmão, é caso de demissão na hora, no vestiário. Na hora. Não dá para perder dentro do CSA em casa. Me desculpem, tá? Mas eu fico constrangido hoje. Não é vergonha que eu nunca vou ter vergonha de vestir a camisa do Fluminense, mas eu fico constrangido em sair na rua com a camisa do Fluminense hoje, porque o Fluminense perdeu pro CSA dentro do Maracanã. Fico constrangido em sair na rua. Muito, muito. Eu nunca vou deixar de usar a camisa do Fluminense. Tô com ela aqui, vou sair, mas eu fico constrangido. Eu não sei onde enfiar minha cara. Porque perdeu pro CSA dentro do Maracanã. E aí o Rodolfo Sampaio tá perguntando aqui, vai trazer quem? Mano, Abel, Joel? Rodolfo, aí inventa, tenta aí um Lisca doido, igual eu já vi em alguns comentários aqui. O Dorival Júnior talvez seja caro. O Marcão, eu ainda não daria uma oportunidade pro Marcão, acho que é muito cedo pro Marcão. A gente tem treinadores promissores aí que podem chegar, entendeu? Mas, infelizmente, não dá, meu. A gente vê que não tem condições. Não tem condições. Não dá. Tem que ter aquele algo novo. Vai mudar todos os jogadores? Vai mudar? Não vai, não tem como. Não tem como. Algo novo é a troca do treinador. Infelizmente. Infelizmente. Não tem a menor condições. É complicado. É igual o André Carlucci aqui falando. O coração do tricolor não bate, apanha. É o que está acontecendo. É pancada atrás de pancada. Tá difícil. Aqui, ó, o Natan Alexandre estão falando de Abel. O problema, o papo de Abel é a amizade dele com o Celso Barros, né? Aí o pessoal vai interligando uma coisa com a outra. Mas acredito que não tenha existido nenhum contato com nenhum treinador ainda não. Eu acredito que não, tá? E aí, ó, igual o Rafael Barbosa tá falando aqui, ó, time sem vontade. E aí, realmente, parece que o time, sabe, aquele algo a mais que a gente via, principalmente nos 2 jogos contra o Flamengo, lá na semifinal, que a gente via aquele time com vontade, com raça, a gente não vê isso. É o que eu tô falando, a gente não sente essa vibração nos jogadores em campo, sabe, aquele negócio de ter um jogador, é o que eu falava quando saiu o Luciano, que eu falei, pô, o cara perde gol, mas não tem aquele jogador que chega, me dá a bola aqui que eu vou resolver. A gente não vê isso. Toca aqui, toca pro lado, pega aqui, volta no zagueiro, volta no goleiro, toco no lateral. Entendeu? Falta esse jogador que sinta o jogo dentro de campo, falando, pô, eu vou resolver esse jogo hoje. Não tem esse jogador. E aí complicado. Complicado, a bola bate na trave, a bola vai por cima, o goleiro pega. É difícil, é difícil. Não tem muito o que falar nessa hora. É esperar as próximas horas, ver o que vai acontecer. Sinceridade. Vamos ver aqui, é o Cláudio Ribeiro. Se Diniz não sair, não torço mais. Eu acho que vão segurar ele até quinta-feira. Assim, sensação minha. Eu acho que vão esperar até quinta-feira, ver como que vai ser esse primeiro resultado diante do Corinthians. Se for um resultado meio de nervoso, aí aquele resultado que não dá pra virar, deixa todo mundo impactado, aí ele cai. É que o Alessandro Bertello aqui pedindo, faz a cara do Diniz vendo o jogo. Como é que faz a cara do Diniz vendo o jogo, né, cara? Teve uma bola que foi engraçada, que foi o Brenner lá no final do jogo, já acho que 44, hoje já tinha passado já. O Miguel tabela com o Brenner pega uma bola, a bola quicando, né? Pô, que a gente costuma dizer, a bola pedindo para ser chutada e o Brenner joga ela lá na estação do trem. O Diniz mete a mão na cabeça assim e solta um daqueles palavrões. Diniz, foi você que colocou o Brenner em campo. Você tirou o João Pedro e o Marcos Paulo para ficar com o Brenner em campo. Se é para colocar o Brenner, deixa o Marcos Paulo, Diniz. É aí, meu amigo. Não dá. Fica complicado.
grande maioria aqui está escolhendo, preferindo o Abel. O problema do Abel é a ligação com o Fluminense, né? É aquela história. Se o Abel chegasse, vamos supor, tá? Vamos fazer aquele raciocíniozinho, né? Se o Diniz é demitido, o Abel chega, consegue consertar a casinha e manter esse padrão ofensivo, o Fluminense voa. Voa. Mas aí, se quiser ficar só na defesa, aí vai ficar difícil. Então tem que ter sim tentar manter esse padrão ofensivo e ajeitar a defesa. Que a defesa do Fluminense é clamorosa. Clamorosa. É que o Diego Torres está falando, o João Pedro hoje não jogou bem, mas o moleque é novo. O João Pedro não jogou bem, Diego. Mas só que ele é o cara da finalização. É o cara da última bola. E aí não tinha como tirar ele do jogo hoje, não. Não dava. O Aelo Abes Rodrigues, constrangimento faz parte do jogo, mas não, com certeza, é o que eu tô falando. Hoje a gente fica constrangido, mas a gente já sai com a camisa, amanhã a gente tá com ela de novo. Não vai ser uma derrota que vai tirar isso. Não dá. Aí o Jean Lucas aqui falando, voa com 3 volantes e 3 zagueiros. Se consertar, se acertar a casinha. Eu não sou muito nesse negócio de esquema tático, não. E aí a gente hoje joga com 3 atacantes e toma gol em todo jogo. E não faz. A gente joga com 3 atacantes, 2 armadores e não faz gol. Esquema jogo mostra o resultado? Não mostra. Mostra o resultado é bola dentro do gol. E aí se for para jogar com 10 volantes jogando bem e fazendo gol, que jogue com 10 volantes. Mas fazendo gol, jogando bem. Entendeu? Esse que é o problema. Então, galera, a resenha hoje, vamos ficando por aqui. Foi uma resenha um pouquinho difícil, essa derrota vergonhosa do Fluminense hoje no Maracanã. Na terça-feira a gente já deve ter algumas novidades aí, vamos estar lá no nosso programa, Mesa Redonda. E aí vamos ver como é que vai ser. O Diniz começou a falar, vamos ver o que o Diniz vai falar, o que ele tem para dizer. E aí vamos esperar para ver o que acontece. E não tem muito o que dizer, né? Esperar o Diniz, ver se ele fica, se ele sai. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o Diniz aqui falando, pra gente ver o que acontece. Acredito que ele fique ainda no Fluminense, como eu já falei. Vamos ver aqui se aparece lá. Foi o que eu falei, gente. O Diniz realmente está falando. O pessoal aqui está perguntando do VAR. O VAR, eu vou responder aqui, como é aquela audiência rotativa. Para mim, o juiz estava na cara, os lances foram na cara do juiz. Tá da Oshioka aqui chegando. Quem perguntou do VAR? Wilson Rodrigues. Os lances foram na cara do juiz, Wilson. O juiz não deu porque não quis. Então, na minha visão, o VAR não tem que se meter. O VAR tem que se meter em lances que o juiz não consegue ver, ou por um jogador estar na frente, ou por ser um contra-ataque, alguma coisa do tipo. Agora os lances na cara dele, o lance do Daniel, ele bota o apito na boca para marcar a falta. Se ele marca a falta, o VAR iria chamar e falar que foi pênalti. Ele não deu nem falta. O lance do Ganso, não tinha ninguém na frente, era ele e o Ganso. E ele não deu o pênalti porque não quis. E aí o VAR não tem que chamar. Talvez no lance do Ganso poderia chamar por ter saído o gol do CSA. Então você teria que ver uma revisão se não teria acontecido nenhuma jogada irregular. Mas tirando isso, acho que quem errou é o juiz. Quem tem que ser cobrado é o juiz, não é o VAR. A gente está vendo o VAR de uma forma errada, no meu ponto de vista. O VAR tem que ser visto como tem sido na Premier League. Premier League é interferência mínima. Mínima. O juiz é a autoridade máxima dentro do campo. É isso que tem que acontecer. Então, galera, o Diniz já está falando, está dando coletiva. Como eu falei, acredito que ele não vai sair, que ele vai ficar. Aí na terça-feira a gente volta lá no nosso resenha, falando aí dos desdobramentos, o que a gente acha. Esperar esse jogo contra o Corinthians. Ainda continuo acreditando que dá para passar assim contra o Corinthians. Vai ser um jogo duro, confronto difícil, mas dá para passar e pegar ânimo para vencer o Avaí. Não tem outro jeito. O nosso papel é torcer. E a gente vai continuar torcendo. Valeu, rapaziada. Grande abraço aí. Até terça-feira. Mesa Redonda, Flu News. Grande abraço.